dia de cada um que faz esse trabalho igual a gente, Não entendi. né? Então, tá. Há um tempo atrás, eu fiz sei lá, acho que há uns 2 anos mesmo, fiz um episódio no podcast que falava os estilos que eu achava que cada um que faz esses conteúdos na internet tinha. Eu dei minha Perfil. opinião. De Falava assim, perfil. eu acho, é muito legal até. Por exemplo, eu falei o que eu achava do Mormonismo Sem Censura, Mistória do Mormonismo, da Vânia. Aí Eu estava acho que subindo. O Marcelo, ele está mais liberto da igreja do que a Vânia. Eu tenho essa impressão. Talvez sabe o que que é? Eu realmente penso assim, Eu algo acho. como você, mas é assim que cada um está no seu momento, né, cara? Sim. Então, e os momentos não são iguais, não são iguais. Olha só, um viveu esse tanto de mormonismo, outro estava no mormonismo e viveu um tanto assim. Aí quando o cara sai, cada um, né, o cara ou a moça, eles têm o seu momento de amadurecer isso ou não, de Hum. praticar ser o não membro ou não, porque às vezes nem sabe mais como ser uma pessoa fora da igreja. Sim. Então pode levar muito. Eu ouço, na verdade, eu leio comentários que me mandam no Instagram, ouvi lá no Spotify e quero comentar um negócio para você. Sei. Eu acho que você tem uma baita de uma cara de mormon ainda. Tem um comentário lá escrito até hoje, tá salvo lá. Aí eu fiz, esses dias, para quem tá ouvindo a gente aí, eu queria que vocês soubessem. Eu fiz um episódio, até as pessoas falaram assim: ó, episódio mais sério que você fez. Porque eu comecei a falar dessa galera que É. critica e fala assim, pô, mas você ainda tá no mormonismo, você só pensa no mormonismo. Cara, o nome do meu podcast é Mormon Uma Ova. Se você liga para assistir o Mormon Uma Ova, deixa eu ver o Mormon, você vai ouvir sobre o mormonismo. É Não é porque lógico. eu vivo isso, é que o momento que a gente vai bater um papo no É sobre Mormon isso. Uma Ova, Se você quer botar piercing na orelha, igual nosso amigo, né, do última live que me deu. Se você quer botar um troço que parece um porquinho aqui, que bota aqui, parece um piercing. Mano, eu não tô nem aí pra você, entende? Não me interessa, você continua sendo meu amigo. Quer usar na língua, bota na língua. Tem gente que tá botando na posso papa fazer aqui. uma colocação, se você me Pode, permitir? pode. Olha que interessante. Eu entendi o que você falou e eu conheci os dois perfis, né? Pessoas como você que falou assim, cara, eu não estou mais na igreja, agora que eu quero parecer uma outra pessoa, não internamente, mas eu não quero se parecer com o Mormon mesmo. Mas eu também entendo, acredito que você vai entender junto comigo. Eu também entendo quem saiu da igreja, não quer mais fazer parte, pô, fez mal para ele descobrir toda a Sim, verdade, machucou, opção. e estar lá, mas também não tem nenhum problema se o cara, por exemplo, no meu caso foi 4 décadas. Qual seria o problema? Para pensar que todo mundo que está vendo a gente aqui. Qual seria o problema de eu chegar e falar, talvez, vou falar um parágrafo no meio da Hum. nossa conversa, que vai parecer um Mormon falando. Cara, foi 4 décadas, não quer É dizer que está aqui 40 anos, dentro. gente, não é Não quer dizer brincadeira. que está. Então, sinto muito, mas foi 4 décadas. Então, talvez eu vou falar com Sim, você, você vai reconhecer aspectos que pode ser característica de alguém que está falando como ou sobre, mas sim. isso vai acontecer. Não quer dizer, por exemplo, eu não preciso mais pesquisar. Quem está ouvindo a gente aqui, eu não preciso mais pesquisar a história da igreja para Para me saber que é convencer de mais verdade, nada. saber que é verdade. O que eu já pesquisei já me basta. Eu poderia não ter mais nenhum Mormon uma ova, ia viver feliz e não ia E nem eu querer também, saber poderia da ter no igreja. canal, poderia ter meu canal, Isso. poderia ir para a orgia que eu Então, quisesse, para a sauna então que eu não faz quisesse. diferença, né? O recado que eu queria passar nesse tópico aqui é o seguinte: É, viva da sua maneira e não ligue sim. muito para as pessoas. Você está no seu momento. Nossa, mas eu ainda estou falando às vezes, poxa, meu testemunho. Eu, Pô, você eu saiu da tenho, igreja e está usando essas eu tenho uma palavras? Não lembrança se muito culpe. positiva de uma parte da novela Tieta, que era a Rogéria, né? E a Tieta era uma sem vergonha e namorava o sobrinho, né? De fazer sexo com o sobrinho. E teve eu acho que esse vídeo acho que eu já botei no link. E que ela fala, eu acho que a Tieta, ela era amiga do Mormon Aof. Que assim, o Hum. que ela falou lá foi muito claro. Quer dizer, então, que nós somos todos iguais, que nem carneirinho. Que depois desse vídeo eu vou te mandar, e que ela fala muito, não é da questão do preconceito do sexo. É assim, quer dizer, então, que Deus é um Deus de- vai se me agradar somente se eu tiver de cabelo curto, ou se eu tiver de cabelo grande, ou se... Então, assim, tem uma coisa que é muito clara, não só na igreja, mas é assim, que me bateu muito tempo, é assim.
eu gosto de observar quando eu vou nas coisas. Eu acho que a igreja, ela falha muito numa coisa. Se eu estou visitando uma igreja, eu não quero me batizar. Eu não quero, claro que tem que ter um número, tem que ter uma coisa e tal. Eu não quero me batizar, eu quero entender o que está escrito aqui num livro que você vai me dar. Ah, mas é verdade, você vai encontrar a verdade. Cara, eu quero estudar. Então, assim, eu demorei 3 anos para me batizar, não por nenhum tipo de coisa pacustre que eu tinha feito, não era isso. Porque eu sempre dizia nas minhas entrevistas dos missionários, eu sempre dizia o seguinte: olha, eu estou estudando, eu gostaria de entender mais. É possível? Então pronto. Eu continuarei dando almoço para vocês, continuarei tirando o cigarro de maconha do almoço de vocês, continuarei vindo no instituto, mas continuarei na suborno da minha dúvida. Pode ser? Se eu sentir, eu acho que essa coisa de dizer, orar e perguntar a Deus se é verdade, isso não existe, porque eu posso, eu faço pedido, eu converso com Deus todos os dias, e tem dia que Deus nem quer saber da minha cara, entendeu? Então, acho que tem coisas assim que eu acho que poderia ser mais útil do que eu querer um número. É claro que a gente sabe que a gente está falando de uma instituição financeira, de um bunker, de um luster financeiro, de algo sustentável, de algo de exploração. Mas assim, eu gosto de entender as coisas. E pessoas que têm a tendência, como igual a minha, a ler muito, a querer ter liberdade, não vai conseguir ficar firme na instituição, na igreja, não vai, nem na missão, porque eu ficava pensando, será que aquilo que o presidente falava, aquelas ofensas, aquilo é Jesus Cristo? Aquilo é Jesus Cristo? Aquilo vem de Deus? Aquilo que nos separa vem de Deus? Não, então, entende? Eu acho que a imagem que é feita, é uma imagem de marketing. Porque eu Uhum. posso estar falando com você e eu ser um filho da puta enorme aqui. Posso estar me sentindo muito mal, posso ser uma pessoa muito desgraçada, mas assim, eu acho que tem uma coisa que eu aprendi no livro de Kant, nesse livro que eu estou lendo. Ah, O interno dentro de mim. Porque assim, vou falar uma coisa para você. Quando eu aprontava, fazia a minha sacanagem, eu não me sentia mal uhum. depois da sacanagem. Eu tô sendo sincero com você. Eu não me sentia mal. Sacanagem não é íntegra de. Entende? Então, assim. E outra coisa, eu tive oportunidades imensas de frequentar outra associação religiosa, de frequentar outros lugares, e eu abri mão para ficar ali. Também tenho culpa. Eu também tenho culpa. Uhum. Porque, assim, tem uma coisa que eu não levei muito a sério, mas eu devia ter prestado atenção. Eles são muito críticos com o que é dos outros. Ah, você tem um livro. Entende? Ah, você tem. Então, assim, eu leio Kant, eu leio o que eu te falei, daquele livro da engraçadinha, né? Eu lembrei o nome, esqueci agora. De várias outras coisas. Outra coisa que as pessoas têm que se ligar. Quando você não está no lugar onde a cultura não é uma coisa é, de frente, você está Uhum. numa coisa dogmática. Eu refaço a minha fala. Aonde tem o dogma, não tem cultura. Porque quem tem cultura, a cultura liberta, a educação liberta, conhecimento liberta, está na Bíblia até, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Vai se libertar de quê? Né? Pois é, Então, conhecereis a verdade vos libertará. nos libertará. Libertará da ignorância, libertará do dogma, da exploração. Porque uma coisa que eu fui muito criticado é assim: eu sempre recebi todo mundo na minha casa muito bem. Drogado, puta, sapatão, cheirador, piranha, Uhum. amante do meu pai, amante da minha mãe. E eu nunca fui de frente para uma crítica, entende? Tipo, ó, esse aqui é meu namorado. Ah, que bom, que beleza. Ah, que bom, que bacana. Trouxe presente para mim? Que maravilha, né? Que coisa boa. Eu nunca me preocupei com a vida dos outros. Eu nunca procurei pegar a igreja e jogar ela como algo, ó, eu sou membro da igreja, sai de perto de mim, demônio. Eu nunca fiz isso. Eu não sou assim, entendeu? E eu fui, até como bispo eu fiz isso muito, tipo,
Fulano, ai, bispo, eu fiz uma coisa muito feia ontem. Eu falei, o que que foi, meu querido? O que que você fez ontem? Você roubou o bolo? Comprou... Não, bispo, eu Uhum. usei o dedo. Ah, que dedo você usou? Ah, usa esse aqui não, usa esse. Entende? Eu nunca ia para o lado do macabro. Eu acho que, eu acho que 5 minutos. Eu acho que viver é muito mais do que simplesmente autodestruição. Foi o que a gente tive na última entrevista, né? Que o rapaz disse, nossa, se você bater papo com o cara é inteligente, é desenhista, culto, educadíssimo, um cara super gente fina. Ele só queria uma coisa. Ele só queria ir pro shopping domingo. Só queria isso. Eu quero ir pro shopping domingo. Ele só queria namorar uma pessoa que ninguém queria que ele namorasse. Que ele que acabou casando com ela. Eles infernizaram tanto a vida dele que ele acabou ficando com ela. Entendeu? Sabe o que que é, Paulo? É uma tempestade que é feita por coisas tão pequenas que acaba desvirtuando um monte de coisas que seriam resolvidas simples ou nem teriam problema. Eu dei um exemplo esses dias também, um episódio que eu falei a Hum, respeito que eu tinha uma banda de rock um pouquinho hum. antes da missão É, e os meus amigos da banda não eram da igreja, pô, mas você eu falou tocava isso, eu e lembro, eu lembro, acho que você. Aí eu falaram lembro. assim: ah, vamos ensaiar tal dia domingo. Eu falei: ah, vamos. Aí eu falei: depois da igreja, vou almoçar, depois vou lá ensaiar. É, E alguém me viu ensaiando num barracão lá na cidade, depois foi falar pro Vitor, ah, fiquei sabendo que é. estava tocando rock no... Cara, é uma coisa tão simples, eu tava na minha folga de escola, rapazinho, né? Folga de escola, tava tocando um instrumento, uma coisa muito boa que muitos Hum. não queriam fazer lá, seria muito legal tocar um instrumento, e tava com, sei lá, fazendo coisas lúdicas, né? Imagino que música serve muito para Ah, escultura. a Aí alguém igreja, me viu e foi lá e foi um eu escarcéu acho que todo, a você não pode igreja, distribuir o sacramento, a sabe? Aí eu fiquei igreja, super incomodado. não só a igreja, eu acho as igrejas, né, em geral, as dogmáticas, elas fazem isso e elas não veem que elas estão afastando as pessoas de uma crença, que eles estão, por exemplo, eu fui católico, eu fui criado num colégio marista. Então, Uhum. assim, é, não tenho nada contra a Igreja Católica, apesar de não concordar com algumas coisas que as pessoas fazem lá dentro. Mas, assim, eu não era forçado a fazer o que eu fazia no Colégio Marista. Eu fiz porque eu quis. Eu lembro exatamente do dia que eu fui fazer profissão religiosa, né? O Abade, o Abade foi me entrevistar, tal. Eu fui reprovado 6 vezes para entrar no Uhum. seminário. Os jesuítas não me quiseram. Os maristas falaram: você é louco, você vai ser um padre e vai tocar fogo no puteiro. Outro falava: vai ser um padre tarado. O outro falava: vai ser um padre fumador de maconha. Aí eu fui fazer experiência em Macapá, em Santana, né? E eu achei bonito, eu achei interessante a ideia dos capuchinhos e tal, que era libertária, né? Meu abade era um libertário. E eu fiz obediência e castidade, só não fiz pobreza, que são 3 votos, que só compra naquela hora da batina. E aí eu deixei, o meu abade virou para mim e falou uma coisa muito legal. O meu abade virou e disse assim: se você quer ser mórmon, então vá de uma vez, mas vá e quebra a sua cara, porque é assim que a vida é. Vai e quebra a cara, né? E assim, a gente podar as pessoas de experiências, podar o jovem de dele dizer não por conta própria, dizer eu não quero ir por conta própria. Eu acho que quanto mais você proíbe as pessoas de fazerem as coisas, mais vontade elas têm. Não bote dedo na tomada, menino, vai lá e bota. Então, assim, é, eu acho que a ligação também da questão financeira também, eu acho que existe no meio dos religiosos, principalmente dos protestantes em geral, das igrejas mais novas, uma questão de crítica a quem é pobre, exclusão, exclusão das pessoas que moram na periferia. Eu vi muito isso em São Paulo. Então, assim, eu não fui criado para isso, eu não fui educado para isso, entende? Eu fui educado para viver a comunidade. Então, assim, eu não achei a comunidade que eu achava que eu ia encontrar. Então, eu procurei e eu quebrei a cara e eu tô aqui vivo. Mas, assim, há um produto de uma coisa. Nossa, você tá vendo de calça jeans para a igreja, você não tem dinheiro para comprar uma calça preta.
Isso é muito cruel. Isso é muito cruel, porque nem sempre a pessoa tem dinheiro para comprar uma calça preta. Tanto é que as minhas roupas quem me dava eram os missionários, né? As minhas roupas quem me dava eram os missionários. Nós éramos muito pobres, nós não passávamos fome, nós dávamos almoço para eles. Mas assim, ia moldar. Então, assim, hoje eu vejo, eu converso com você, converso com a Liberta, converso com a Vânia, eu percebo como eu me maltratei. Olha o que eu estou falando para você. Eu me maltratei. Eu me açoitei. É pior do que a ordem que açoita, eu me açoitei. Porque eu apaguei muito disso de mim. Eu tirei muito, eu tirei muito tempo da minha vida que eu poderia. 3 minutos, por favor. Tá, eu já falo em 3 minutos, por favor. Então, então assim, eu apaguei muito isso da minha vida, entendeu? Eu apaguei o tempo. O pior de tudo, Paulo, não é ter sido bom. O pior é que aquelas pessoas que eu me afastei, eu não vou ter elas nunca mais. Isso é um castigo. Tipo, você foi criado dentro, mas eu cheguei depois. Então, assim, eu me afastei do meu meio religioso, me afastei dos meus amigos. E essas pessoas, elas têm o direito de não querer mais conviver comigo porque eu me afastei delas, foi opção minha. Então, o castigo que eu recebi da igreja, o castigo que a igreja me deu foi: você não vai ter nem nós, nem eles. Entende? Então, assim, você só fala disso, falar isso, você só fala disso de modo. Não é isso. Porque, assim, se você escolher viver naquele meio, sofra e pene, porque sair é pior do que entrar. Assim, sair é muito complexo, principalmente quando você está envolvido com a administração, com as coisas que não é todo mundo que tem acesso ao financeiro, não é todo mundo que tem acesso à grana, não é todo mundo que tem acesso aos cargos, não é todo mundo que recebe dinheiro, entende? Você vai começar a descobrir, Paulo, eu vou te falar uma coisa. Existe, eu sempre te disse isso. Quando você entra no teatro, tem a plateia, o palco, tem a cortina e tem os bastidores. Sofre mais quem chegou aos bastidores. Quem chegou até o púlpito não sofre. Mas quem passou das cortinas sofre. Porque descobriu que fez o caminho ruim, que o caminho não era aquele, que a vida não era aquilo, que tudo que está sendo falado no púlpito está sendo assoprado como mentira lá de trás. Isso é cruel. Então, eu acho que a Vânia, ela chegou até a cortina, porque ela foi esposa do cara. E outra, ela foi traída e ela foi a última pessoa a saber da traição. E ela não acreditava. Eu acho que isso ainda é muito vivo dentro dela, dentro do olhar dela, dentro da capacidade dela de. Não é fácil, não é assim. 40 anos, não se faz isso. Ela é igual você, né, Paulo? Ela foi criada dentro, então fazer isso não é tão fácil. Para mim talvez seria, mas para vocês é muito pior do que para mim. Porque vocês não percebem que vocês ainda têm dicotomia de expressões que são lá de dentro. Vocês nem percebem. Vocês nem se tocam. Eu prefiro usar um puta que pariu do que usar um amém. Mas você não, entendeu? Você até se Uhum. choca às vezes com algumas coisas, mas não é porque você quer a dicotomia que é colocada dentro da cabeça de você quando é criança, entendeu? Então, assim, eu Entendi. aprendo muito com você. E assim, mano, e ele virou roqueiro, né? Ele virou chefe de banda de rock, né? Cada história. Essa pessoa que acabou de sair daqui falou pra mim, nossa, eu não aguento mais ouvir histórias cabrosas dessa clínica de psiquiatra. Eu tenho, Uhum. entendeu? Mas eu quero ouvir você, Paulinho. Fala o que você quiser. Sua Não, crítica. tranquilo. Eu acho que tudo que a gente está falando aqui, muita gente vai gostar de ouvir, porque Hum, sabe o que é? A gente fala dessas coisas que as pessoas se identificam. E falando desse jeito mormonês, se você é um saiu recente da atrativo. igreja, É um é um atrativo. atrativo. É um atrativo. E se você saiu recente da igreja, fica tranquilo quanto ao seu jeito, quanto ao seu jeito, não interfere. O que importa é aqui dentro. Você tem que se você está bem com você mesmo, está se encontrando. Essa parte que a gente precisava comentar aqui, até uma outra vez que a gente conversou, Paulo, Ah, só veio na cabeça depois.
o deslocamento que uma pessoa fica ao sair de uma seita religiosa. Ele fica Ô, muito deslocado, cara. E ele tem que se achar um eixo ali, porque é coisa simples, né? Já me falaram coisas assim, nossa, deu até um frio na barriga quando um domingo, depois que eu saí da igreja, não foi mais, fiz um piquenique com a minha família. Eu fico falando, caramba, que ela fez um piquenique, ficou um frio na barriga, ficou tenso. Ela está reaprendendo a viver coisas simples. é a Então ela se dicotomia, é uma desloca. É isso, é dicotomia, o que você está falando. Isso. dicotomia. Aí você fala, caramba, cara, como se situar? Então eu acho que cada um. Por isso que eu sou muito a favor de reconheça seu tempo. Ver que período ou fase que você está disso, porque não é estralar do dedo. Pô, mas você saiu da igreja, Não. você tem que estar agora totalmente fora da igreja, no seu jeito, no Eu seu jeito. aconselho Calma, algumas pessoas, é um passo, eu passos, né? aconselho algumas pessoas a procurarem o psiquiatra. Ótimo. Eu aconselho. E eu aconselho por quê? Porque aquela pressão psicológica que você tem, aquela sensação mental de tortura que você está sentindo, é nada mais, nada menos que o castigo de ser um ex-membro. Existe o castigo. O castigo não tem uma corrente, não tem nada. É como se fosse algo invisível ao redor dos pulsos. É o que eu sempre falo para todo mundo, mano. Você quer namorar três mulheres? Vai lá, meu. Você é solteirão, agarra as três. Ela se diverte, mas vá Uhum, consciente. Se você quer namorar dois caras, vai lá, meu, cai dentro. uhum. Mas assim, não fica com a vontade e não faz. Porque se você não for, você vai ficar com a vontade do mesmo jeito. Então, Pois assim, é. eu tenho um colega meu que ele fez missão comigo, que não é mais mesmo também, que ele falou: ai, Paulo, eu tenho quatro namorados. Eu falei, mano, você realmente é Tieta do Agreste. Eu chamo ele de Tieta, né? Pra troco de nome. Eu falei, por quê? Porque você faz uma coisa que eu não consigo fazer, que é ter quatro relacionamentos. Ele falou, não, Paulo, eu faço Uhum, sexo com os quatro. E não caso com nenhum. Então, eu tenho outro que lá no Rio que virou pai de santo. Ai, Paulo, o que que você acha de eu virar macumbeiro? Mano, faz o que você quiser. Vira no giraia, entendeu? Faz o que você quiser. Você tá bem? Você tá bem? Tá ótimo. Você está bem lá dentro da instituição? Maravilha, olha, uhum, seja feliz. Agora saiba que você está vivendo uma mentira. Só isso. A mentira por quê? Porque o livro já conta a mentira. uhum, Existem mentiras do começo ao fim. Eu não estou ofendendo a instituição. Eu estou dizendo para você que vai ver esse vídeo que é clínica, clínica não, é uma fábrica de maluco aquele lugar. Pegue um psiquiatra e vá numa clínica psiquiátrica e você vai ver 38% dos internados, todos vindo de uma religião. Se brincar, você acha até um membro da sua estaca lá dentro. Porque assim, ninguém está preocupado com você, ninguém está preocupado com a tua saúde, ninguém vai viver tua saúde, ninguém vai pagar teu emprego. Assim, tá te fazendo bem? Mano, continua. Fica na fé. Eu tenho um uhum, amigo meu que ele fundou uma igreja só para maconheiro. Só para maconheiro. Ele faz o culto com maconha. Ele lê a Bíblia. Ele diz, blá, blá, blá. Eu falei, mano, você é louco, eu não consigo nem. Aí ele falou, como é? Ele falou, Paulo, todo mundo lá fuma, fica doidão e chega a Deus. Beleza. Tem uns caras que usam um chá do Daime lá, do troço do Daime lá. Cada um segue o seu caminho. Como nós, eu sou diferente da Vânia, o Paulo tem o jeito dele, o fulano vai. E eu conheço gente que foi para a Igreja Universal e se deu muito bem, tá lá, glória a Deus, aleluia, bate palma, Macedão. Tenho nada contra. Eu só acho que não deixe as pessoas te explorar, porque a Igreja Mórmon, ela é clara e evidente que ela é feita para explorar as pessoas mentalmente, espiritualmente, sexualmente e verbalmente. A dicotomia. Sexualmente, por quê? Porque ela te proíbe de tudo. Ah, mas eu faço, então você está errado. Porque assim, a regra diz, não faça. Ah, mas fulano faz. Você está fazendo, você está errado. Entendeu? Porque assim, é igual a igreja lá da Batista da Lagoinha. O cara quer fazer cura gay. Deixa o cara fazer, meu. Não quer fazer? Faz. Vai, pode fazer. Não vai curar ninguém. Você vai pagar R$ 5.000 para ser curado. Ou você não vai ser curado. Sabe como é que se chama? Eles chamam a igreja de otário, que não vai ser uhum. curado. Então já até rima. Então, quer ir, vai. Pronto. Eu conheço o André Valadão. Ele é mais gay do que o Clodovil. Bicha de rodar a bolsinha. Não tô nem aí, cada um faz o que quer. Quer ir, vai. Eu gosto da música dele.
Quando começa a loucura, eu desligo. Ponto. Eu não dou audiência para maluco. Eu Uhum. nem chego perto. Ah, ah. Eu lembro que quando eu era ex-missionário, quando eu era missionário, tinha uma coisa muito engraçada. Pastor, quando olhava a minha cara e dizia que eu tinha cara de demônio, eu falei, ai, que linda! Satanás, um fofinho, Satanás. Tchau! Assembleias, assembleias de Deus da vida. Ai, tão fofinho. Eu dizia pro meu companheiro, meu companheiro tão branquinho, esse diabinho, diabinho. Tchau, e bora. Eu não dou trela, sabe? Porque meu tempo é curto. Pô, a gente tá com 40 Aham. anos, Paulo, eu sei. Deu 5 minutos, ótimo. E assim, o que me faz estar no canal, perguntaram para mim também, né? Vou encerrar, Paulo. O Tranquilo. que que faz você estar no canal? Sabe o que faz estar no canal? É Olhar uma para a boa cara de um pergunta, viu? monte de besta, Aham. um monte de besta na sala celestial, fazendo isso, dando a mão isso, dando a mão aquilo, dando a mão aquilo. Meu amigo, eu vou encerrar a minha fala com uma coisa. Quando eu cheguei para ser oficiante, eu já sabia de tudo. Eu fui ensinado o símbolo do templo, eu estava com 12 anos. O véu? Oh, como é que você sabe? Sabe onde é que eu descobri todas as coisas da igreja, do templo, da sala celestial? Uma sessão de mesa branca. Vocês são mais satanistas do que qualquer outra pessoa. Não estou falando que quem faz mesa branca é do Satanás, estou dizendo isso, que nem Satanás nem existe, na verdade. Só existe na Bíblia, foi inventado. Enfim, é outro assunto. Sabe o que acontece? Eu quero saber uma coisa, é seguir uma religião e não mudar o ser humano que você é nada. É jogar água na calçada para passar o carro todo dia. Não adianta nada. Você tem que cuidar do que está dentro de você, das suas loucuras, dos seus problemas, dos seus demônios pessoais, das suas tristezas, seus Uhum. desafios. Cuidar de seus filhos moralmente. Dar moral a filho, eu não tenho um filho. Dar moral a filho não é dizer que ele não deve fazer isso ou fazer aquilo. Dar moral é dar liberdade para ele escolher o que é certo e errado. Se chama eticismo. Meu avô nunca falou para mim que roubar era pecado, mas ele falou: se roubar, eu corto a tua mão. Entende? Como a mentalidade do Nordeste era Uhum. assim. Meu avô dizia assim: se você usar esse short de cotton, eu te capo. Eu não usava, eu usava escondido. Entende a coisa? Criar pessoas, cuidar de pessoas. Vocês estão cuidando de pessoas. Eu sei que tem bispo que vai ver esse vídeo. Vocês estão cuidando da vida das pessoas, mas essa pessoa que você está cuidando dentro da sala do bispado, ela tem família que não é da igreja. Tem que cuidar de dentro, da alma de dentro, dos problemas que a pessoa tem, que não acha emprego, que está deprimida, que está tentando se matar, que está com fome. Não me importa, não. Eu vou encerrar uma frase. Eu não tô nem aí com quem você deita. Nem aí, não me interessa. Aliás, não faz a menor graça saber com que você deita, com como você deita. Como, por quê, Uhum. para quê, como. O que me interessava, o que me interessa é cuidar do ser humano que você é lá dentro, dos seus demoninhos, que que aliás não tem bispo nenhum que cuide, certo? Quem tem que cuidar é você. Obrigado, Paulinho. Eu amo você de coração. Eu que Obrigado mesmo. agradeço. Da próxima vez a gente faz assim, gente, se inscreva no canal, bora lá, porque o número, o número de curtição na página tá grande. Pode entrar no Facebook, pode fazer no que quiser, WhatsApp, pode mandar no Instagram, pode me xingar, pode me chamar do que quiser, pode me exorcizar, Uhum. pode mandar 20 diabos. Agora escolhe o diabo mais bonitinho, né? Porque os últimos que mandaram não tá muito bonito, não. Entendeu? Vai pro inferno, mandaram que eu ia pro inferno 50 mil vezes. Ah, sério? Uhum. Tô Ó, esperando. imagina quem que vai encontrar lá, né? Ou olha, a única coisa que eu peço a Deus, se eu for pro inferno, Ah, quando eu chegar perto de Joseph Smith, me dá um garfo hum. para eu poder dar um espetinho, né? Pelo menos um, Porque né? Tic. se existe o inferno, essa criatura está lá. Um abraço, querido. Beijo na alma. Fui. Outro.